Olá, o programa 15 Minutos está no ar e mais uma vez com uma mensagem que vai falar aos nossos corações. Sou Vanderlei Miranda e te faço uma pergunta. Sabia que você é um milagre de Deus? Ele pensou em cada detalhe ao criar você. É sobre isso que vamos refletir no programa de hoje. Então, se puder, fique aí comigo porque o programa 15 Minutos já está no ar. O título da mensagem de hoje é Sua vida é um milagre de Deus. Sua vida é um milagre de Deus. Você é um ser programado geneticamente. Segundo Dr. Marshall Nirenberg, você tem 60 trilhões de células vivas e em cada uma delas você tem 1,70 m de fita de DNA, onde estão gravados todos os códigos da sua vida. Se você espichasse essa fita DNA, você teria 102 bilhões de quilômetros. De fato, Deus entreteceu você no ventre de sua mãe de forma assombrosamente maravilhosa, como registrado no livro de Salmos. Você é um milagre. Você é feitura de Deus, poema de Deus, a menina dos olhos de Deus. Autor desconhecido. A Bíblia diz, no livro de Salmos, que de uma maneira maravilhosa, assombrosa, espetaculosa, vai por minha conta aqui o espetaculoso, viu? Você e eu fomos formados nos ventres de nossas mães. De uma forma assombrosa, maravilhosa, é o que está registrado no livro de Salmos. Se não me falha a memória, Salmo 137 ou 139. Dá uma conferida lá. E a Bíblia diz ali que eu e você fomos entretecidos. Ou seja, Deus trabalhou cada detalhe. Você tem o cabelo da cor que é e como é, porque foi Deus quem fez. Você tem os olhos da cor que é e como é, porque foi Deus quem fez. Algumas pessoas, dado a essa crueldade do padrão estético de corpo e de beleza, entre aspas, para a beleza, algumas pessoas se acham feias. Eu vejo de vez em quando moças bonitas, lindas, e que fizeram uma plástica. Elas já eram lindas, não precisavam mexer em absolutamente nada. Fizeram uma plástica. Ah, eu não gostava do meu nariz como ele era. Ah, eu não gostava das minhas orelhas. Ah, eu não gostava do meu queixo. Sabe? Deus nos fez de uma forma maravilhosa, assombrosa. E como alguém já disse que a beleza está nos olhos de quem vê, como é que Deus te vê? Deus te vê uma pessoa linda, uma pessoa maravilhosa. E nós precisamos entender isso. Foi o Senhor quem nos fez. Nós não somos o resultado de um desastre da natureza. Nós não somos o resultado de uma relação de descuido. Não, não. Aliás, lá em casa acontece uma coisa muito interessante. Temos 3 filhos, Daniele, Dominique e Daniel. O Daniel chegou 12 anos depois da Daniele e 8 anos depois da Dominique. Então é comum, às vezes, né, apresentando a família, dizer, não, esse aqui é o nosso caçula. E uma pessoa diz, é a raspa do tacho. Ah, não fale isso perto da Fátima, não. Não diga que o Daniel é a raspa do tacho. Ela diz, não, ele não é raspa do tacho. Ele foi querido, desejado e desenhado por Deus. Agora, para você entender essa reação da Fátima, você precisa conhecer também um pouquinho da história do nascimento do Daniel. Eu vou contar essa história para você. Essa história confirma tudo aquilo que está escrito no livro de Salmos. Eu estava orando uma manhã, numa igreja onde eu congregava, isso há mais de 30 anos, e a minha oração era no sentido
de buscarmos que Deus nos abençoasse para que pudéssemos ter mais um filho. E naquela manhã Deus falou claramente ao meu coração que ia nos dar esse filho. Seria homem. Passado um tempo, Fátima estava grávida. E aí Fátima, sabendo que está escrito no livro de Salmos, dizendo que Deus nos fez, nos entreteceu, nos formou de maneira maravilhosa, Fátima então começou a desenhar o Daniel para Deus. E ela falou para o Senhor em oração como é que ela queria que o Daniel fosse. E ela deu algumas características. Uma delas é que ele tivesse o cabelo encaracoladinho. Lá em casa todo mundo tem o cabelo liso. Outra, que ele tivesse lábios grossos. Outra, que ele tivesse sobrancelhas que se encontrassem. Outra, que ele fosse peludinho. Não é nenhuma novidade se eu te disser que quando Daniel nasceu, ele nasceu exatamente igual Fátima o havia desenhado e pedido para Deus quando ele estava sendo formado no ventre dela. O Daniel tem até um probleminha com isso, porque ele fala assim, minha mãe podia ter me pedido de cabelo liso, foi me pedir de cabelo encaracolado. O cabelo dele, quando cresce, fica todo encaracolado. E ele é exatamente como Fátima desenhou. Nunca duvide da palavra de Deus. Tudo que está escrito na palavra de Deus é verdade. A única coisa que eu e você precisamos é acreditar que é verdade. Está lá, escrito para o nosso bem, para o nosso proveito. Cada célula do seu corpo foi Deus quem fez. A aparência que você tem, Deus a colocou em você. Cada fio de cabelo da sua cabeça está contado. E a Bíblia vai mais além. O cuidado de Deus com você e comigo é tão grande, mas tão grande, que a Bíblia diz que aquele que tocar em você, aquele que tocar em mim, é como se tocasse a menina dos olhos de Deus. Talvez você não tenha entendido quando eu li no texto que você é a menina dos olhos de Deus. Aí você diz, pera lá, Wanderley, eu sou homem, como é que eu posso ser a menina dos olhos de Deus? É nesse sentido, é no cuidado de Deus com você. Percebe? O cuidado de Deus com você. Aquele que tocar em você é como se tocasse a menina dos olhos de Deus. Você já prestou atenção numa coisa? Qualquer objeto que vem em direção aos nossos olhos, imediatamente nós fechamos o olho e protegemos todo o nosso sistema de visão. Imediatamente, é uma coisa assim, tá? Assim, a Bíblia diz que é Deus em relação a nós. Quando alguma coisa veio, o próprio Deus já intervém e nos cerca de cuidado e de proteção. Eu preciso crer em Deus, eu preciso crer na sua palavra. A palavra do Senhor é verdadeira, ela é fiel, ela se cumpre. É a palavra dele. Mas nesse mesmo salmo que diz que Deus te formou de forma maravilhosa, assombrosa, ali também está escrito algo maravilhoso. Está escrito que todos os seus dias foram escritos quando nenhum desses dias havia. Dá para entender isso? A palavra está dizendo que todos os seus dias, todos os meus dias, foram escritos quando nenhum deles havia ainda. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que os próximos dias que eu e você vamos viver não é nenhuma novidade para Deus. Foi Deus quem criou esses dias que ainda não vivemos. Eles não existem para nós, mas eles já existem no coração de Deus desde a fundação do mundo. Por quê? Porque eu e você fomos pensados e projetados, programados por Deus desde antes da fundação do mundo. Nós somos a mais excelente obra da criação de Deus.
É fato que devemos ter um cuidado e um olhar cuidadoso para o meio ambiente, para a natureza, para os animais, mas o meio ambiente, os animais, nada disso foi feito imagem e semelhança de Deus. Apenas nós, eu e você, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, não existe nessa terra nada mais precioso do que eu e você. Agora é fato que eu não vou colocar Deus para gravitar em torno da minha vida, mesmo porque eu não posso fazer isso. Eu preciso tomar cuidado para que eu não seja levado por um pensamento ou um tipo de ministração, ensino, doutrina, que de repente coloca Deus a meu serviço, quando na verdade é eu e você que estamos a serviço de Deus. Nós gravitamos em torno da pessoa de Deus e não Deus gravita em torno da nossa pessoa, por mais especiais que sejamos, por mais importantes que somos dentro do contexto da criação, nós gravitamos no entorno da pessoa de Deus. Deus é o centro de todas as coisas. Então também não se deixe enganar por alguns ensinos, que na verdade são ensinos assim meio controversos, não é? Aqueles ensinos que colocam você no centro e Deus a seu serviço. Não. Deus está no centro e nós a serviço dele. A criação serve ao Criador, não é o Criador que serve à criação. Entende isso? Daí então nós podemos começar a entender também essa questão do valor que temos para o Senhor. Por quê? Porque Deus investiu muito em nós. Deus investiu muito em você, Deus investiu muito em mim. E quando eu digo investiu, não foi dinheiro, não foi coisas materiais. Não foram coisas materiais. O investimento que Deus fez em mim e em você foi nos dando a imagem e semelhança dele. Isso quer dizer que somos parecidos com Deus. Fomos criados para a glória de Deus. Fomos criados para servir ao Senhor Deus com alegria, com prazer. Fomos criados como a mais excelente obra da criação, para aqui na terra, e enquanto aqui estivermos, sermos os portadores, sermos o referencial de Deus para outras pessoas. Existimos para isso, para que se manifeste a glória de Deus através de nós. E que eu e você possamos sempre entender isso e saber que, ao sermos criados, fomos criados seres únicos, exclusivos. Não existem dois de nós em canto algum. Quando as pessoas falam da extinção de alguns espécimes da natureza, não tem nada que seja mais exclusivo do que o ser humano. Não existem dois iguais em nenhum canto do mundo. Você é a mais excelente obra da criação de Deus. Chegamos ao final de mais um programa. Que Deus te abençoe, que Ele continue falando ao seu coração, que Ele te guarde e que a boa mão dEle te conduza todos os dias da sua vida. Lembrando mais uma vez que sem Jesus não dá para ser feliz.